diga que de fato ele é bem-vindo, verdadeiramente, como nosso irmão, nosso amigo. Aí do lado lá atrás tem gente, do lado esquerdo, do lado direito. Cumprimenta aí em nome de Jesus. Pode sentar. Deus os abençoe. Se quiserem, puderem se identificar, temos os irmãos aí da recepção, você pode se identificar para a gente fazer um contato, poder a gente estar próximo aí, abençoar a sua vida. A igreja existe para servir a Deus e para servir ao próximo. E você precisa nos dizer como nós podemos servir você. Então nos procure, mande um e-mail, entra no site da igreja, lá tem as mensagens pregadas ao longo dos domingos aqui na igreja. Você pode ouvir, recomendar para alguém ouvir também, tá certo? Muito bom. Nós vamos nos aquietar e estar ouvindo o prelúdio, enquanto você ora. Feche os seus olhos, por gentileza, e nós vamos dar início ao nosso culto neste momento, para a glória do Senhor. Vinda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, bem aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom nós podermos cantar e ouvir do próprio Deus que a sua presença nos satisfaz, a sua presença nos abençoa, mesmo em noites escuras, em meio a problemas, em meio a tribulações, nós podemos sentir a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, o seu sustento com as nossas vidas. E nós podemos anunciar esse sustento, essa graça, essa misericórdia, mesmo Ele sendo um Deus tão grande como é,
o único e poderoso Deus, Ele nos abençoa com a sua presença e com o seu sustento. E nós podemos anunciar a sua glória, o seu poder e a sua grandeza. Vamos nos colocar de pé e lermos de forma alternada o Salmo de número 96, para anunciar isso, em forma de gratidão, em forma de louvor, em forma de glória, porque Ele merece. Salmo 96, faremos a leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares. Leiamos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses da terra, todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e inclinai os seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Ouve o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Os irmãos podem se sentar. Vou repetir o verso 10, diz assim: Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. É por isso que nós estamos aqui, para dizer entre as nações, entre o seu povo, que Ele reina, que Ele é o Senhor e que tudo está firmado de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Desde o mês de outubro, nós temos pensado um pouquinho mais sobre missões, né? E missões nós fazemos com as nossas vidas, com os nossos passos, com as nossas palavras, com o nosso testemunho. E a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer missões em todo o tempo, porque nós somos missionários. Independente se é um cargo nomeado, nós somos responsáveis por anunciar essa glória do Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece, e para isso nós somos criados. E nesse intuito nós vamos também declarar a glória do Senhor, confessando a Deus os nossos pecados, confessando a Deus a nossa pequenez, reconhecendo que Ele é grande, que Ele é excelso, que nós carecemos da sua misericórdia, da sua glória e da sua graça. Nós vamos ler o Salmo 34, verso 14, na verdade eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar. Diz assim: Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Na Nova Versão Internacional é assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Buscar a paz com perseverança, dia após dia, faz parte também desse anúncio da glória do Senhor, porque a paz vem dele. Quando nós sentimos paz, nós temos a presença do nosso Senhor, a paz verdadeira. E nós vamos agora, de forma silenciosa, nos render em oração de confissão a Deus pelos nossos pecados, reconhecendo que nós somos falhos e que nós realmente precisamos da sua graça. Enquanto isso, em espírito de oração, nós ouviremos uma música especial.
alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está. No primeiro lugar, ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no lugar do mundo. O melhor lugar do mundo
pelo perdão que o Senhor trouxe para nós, porque o Senhor nos redimiu dos nossos pecados. O Senhor se entregou pelas nossas vidas e hoje podemos estar aos teus pés, que é o melhor lugar que podemos estar. É aos teus pés, é junto contigo, é vivendo uma vida de culto, de louvor e adoração constante ao Senhor, que é santo, santo é excelso, o único digno de louvor e honra. Obrigado porque Jesus nos trouxe de volta para ficar perto do Senhor e para poder dizer e declarar com tudo o que somos, quão grande é o Senhor, quão santo, perfeito, digno e merecedor de honra, glória e louvor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. É nesse intuito de gratidão, de reconhecimento, de paz, que nós vamos passar para o momento de dízimos e ofertas. Não sei quantos pegaram o boletim. Na pastoral de hoje, nós temos o título A Prontidão do Povo de Deus. Eu vou ler a primeira coluna, quem tiver com o boletim pode acompanhar. A palavra está em Êxodo 35, de 20 a 29, 36, 6 e 7. Diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra na tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram a oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade, teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era o suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Quem tem acompanhado os trabalhos da igreja tem visto que nós temos alguns compromissos, né? Que graças a Deus o Senhor tem nos feito honrar, tem suprido, tem sustentado, mas ainda precisamos que, assim como foi lá no tempo do Êxodo, por liderança de Moisés, ainda precisamos de um pouquinho de alívio no sentido de sobejar. Aqui diz que todo o povo, não só uma parte, todo o povo se rendeu, se comprometeu, ofertou de acordo com a vontade do Senhor. E assim nós conclamamos o povo do Senhor a se comprometer mais, caso ainda não tenha se comprometido ou ache que ainda precisa fazer mais, para que a obra do Senhor continue crescendo, né? Não para que o nome da Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi seja evidenciado, mas que o nome do Senhor seja glorificado, para que o seu reino cresça, para que mais e mais pessoas possam ouvir falar da glória do Senhor, da salvação e se render aos pés desse Deus que é tão tremendo. E assim nós conclamamos o povo a ofertar, a dizimar, a se comprometer mais com a obra do Senhor. Nós vamos passar para o momento de louvor. Enquanto nós estivermos cantando a primeira canção, você tem a liberdade de se comprometer, de ofertar, de devolver aquilo que o Senhor tão bondosamente tem dado para você e sua família.
Vamos nos colocar de pé? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
tua luz, ó Pai, que um dia desceu à terra para nos salvar, ó Deus, para se render ao nome do Senhor em obediência, ó Pai, e demonstrar seu grande amor, ó Deus, por cada um de nós. Louvado seja pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Louvado seja pelo poder que tu tens, ó Deus, pela tua soberania, pela tua grandeza. Ó Pai, que esse poder seja visto em nós, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Que a tua luz brilhe em nós dia após dia, ó Deus, de manhã até à noite, ó Deus, em cada segundo do nosso viver, a cada respirar, a cada pensamento. E que o teu nome seja engrandecido, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, ó Pai. Muito obrigada pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu sustento, ó Deus. Obrigada pelo privilégio que nós temos de ofertas ao nome do Senhor nos teus altares, ó Deus, para dedicar os nossos dízimos a Ti, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigada, Deus, pelo Teu poder. Obrigada pelo Teu poder de salvar, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos sentir isso dia após dia e nos render em gratidão ao nome do Senhor. Louvado seja para todo sempre. Queridos, boa noite. A gente já cantou um salmo no começo, a gente já cantou agora da obra salvadora de Jesus, que está relatada nos evangelhos. E essa última música em preparação à mensagem, a gente vai cantar de coisas que ainda vão acontecer. Essa letra fala de coisas ainda no futuro e enfatiza muito a palavra Hosana. Hosana foi usada quando Jesus chegou em Jerusalém e o povo aclamou ele com essa palavra, Hosana, Hosana. E lá foi um Hosana muito passageiro. Dias depois ele estava morto, estava crucificado, humilhado, ferido. Mas nós vamos cantar Hosana um dia, eu creio nisso, e esse Hosana nunca vai acabar. Esse Hosana vai ecoar para sempre. E é desse Hosana que a gente está falando. Vamos ensaiar? Eu acho que é uma música, alguns devem conhecer, mas a gente não canta muito aqui, é a primeira vez, eu acho que a gente está trazendo. O refrão é assim, é bem simples para vocês acompanharem, tá? De manhã deu um coro bem bonito, a gente olhando aqui dá para ver um coral muito legal. Ela é assim, ó. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ficou lindo, vocês conhecem a música.
Glória a Deus. Você pode dizer glória a Jesus? Pode se assentar, por favor. Nesse momento de festa, de alegria, a gente quer glorificar a Deus pela vida dos aniversariantes. Tem alguém aniversariando essa semana? Vem aqui para a gente orar por você, com você. Eu já vi alguém, vou citar o nome. A Natália, quando oramos de manhã, vamos orar de novo. Né? Gabriel, meu filho, você está aniversariando. Glória a Jesus. 17 anos de pura belezura, né? É uma coisa. Não vai bater em mim depois, não. Gente, ó, tá do meu lado direito, meu filho mais velho, solteiro, gente boa. Aqui, a Carolina, você está aniversariando, Carolina. Está aqui, minha filha. Vem, pode vir. Carolina, nossa irmã em Cristo. Deus te abençoe, Carolina. Mais algum aniversariante? Visitante? Aqui, ó, tem um ponto aqui. Casal? Por favor. Rapidinho. Ismael e Raquel, 10 de novembro, aniversário de casamento. Cadê o Ismael? Cadê o noivo? Está na Rondônia, né? Que bom, Deus abençoe lá. Mas longe estão ligados em oração, né? Que o amor verdadeiro é esse, né? Perto ou longe, Senhor, está unindo. Casal abençoado, que nos honra aí, vivendo uma vida conjugal que glorifica a Deus e que serve de exemplo para nós aí que estamos um pouquinho atrás na caminhada, né? A gente vai orar pelas suas vidas, mas eu queria aproveitar esse momento e também orar por outras pessoas. Eu queria chamar a Soninha, vem cá, Soninha. Essa Soninha aqui, tem um monte de Soninha aqui na igreja, né? Cada uma mais linda que a outra. Essa é a nossa Sônia Mara, né? Não sei quantos irmãos têm acompanhado, quem está no WhatsApp da igreja tem acompanhado. Sônia, nos últimos 2 meses, perdeu o irmão, depois perdeu o pai, né? E ela cuida da sua mãe, que tem Alzheimer, e tem sido, assim, os últimos meses muito difíceis, né? De muita batalha mesmo, né? E Sônia, mesmo diante dos seus próprios limites, tem sido uma bênção, cuidando de sua família. E certamente, Sônia, seu galardão vem do Senhor, amém? Deus sabe, né, como você tem se esforçado, e a gente fica honrado e feliz em saber que, apesar de todas as dificuldades, você continua cheio de Jesus, né? Cheia da fé do Senhor, né? Deus te sustente muito, viu? Você, Pedro Arthur, toda a família, né? A gente quer interceder também pelos enfermos. A gente tem acompanhado vários irmãos. Não sei quantos já foram visitar, não está podendo nem receber visita, mas o irmão do pai do Elias, né? O seu Elegir, né, Elias? Está ouvindo aí, né? Seu Elegir, ele é tio do Elias e ele é pai da Denise do Ralieli. Está no hospital já há mais de 2 semanas, agora está na UTI. Essa semana eu estive com ele um pouquinho antes de entrar na UTI. E vamos orar, a família está muito, né, preocupada, e nós vamos orar. Não sei se tem alguém da família da Denise aqui, se estiver, vem cá para a gente orar, interceder juntos, né? Clamar ao Senhor em favor desses irmãos. Continuar orando pelos demais enfermos, né? O seu Antônio, pai da Adriana, que a gente tem sempre orado. A mãe do Fabrício ficou muito bem em casa, um período legal, mas hoje, agorinha, ela veio para o hospital com febre. E se tiver mais algum enfermo aqui nesse momento, ou se você lembrar de alguém que quiser vir aqui, vem rapidinho aqui para a gente orar juntos. A Bíblia nos dá essa liberdade, essa orientação de orarmos uns pelos outros, de clamar pela graça de Deus sobre a vida dos enfermos. Sai do seu lugar rapidinho, nós vamos orar juntos ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia, graça, conforto, e que Ele opere em cada enfermo, em cada familiar, a sua santa, perfeita, boa e agradável vontade, né? Ok, pastor Silvani está internado, vai fazer uma cirurgia cardíaca. Essa semana o pastor Cleudson, pastor presbiteriano, trabalhando ali em Vila Capixaba, teve um infarto fulminante, né? Partiu para a glória, ainda que certamente ele está muito bem, a gente não tem dúvida disso, que era um servo do Senhor,
Mas oremos pela família que sofre, né, as dores da partida rápida, abrupta, de um cara de 40 anos, servindo ao Senhor, e de repente simplesmente parte, né? E esse ano morreram 2 pastores batistas de infarto e um pastor presbiteriano aqui. Então, os pastores também, né, tem que vigiar, né? Eu estou vigiando, irmãos, estou fazendo a minha parte. Caminho na praia e oro, né? Mas procuro me alimentar bem. Ontem eu comi churrasco à noite, hoje eu comi feijoada. Acho que eu estou indo bem, né? Acho que eu estou indo muito bem. Nós vamos orar ao Senhor, né? Pedindo. Marcos Nath, vem cá, meu filho. Marcos Nath vai ministrar a palavra, falando sobre a perspectiva histórica de missões. A gente vai orar por ele também. Tem crianças agora à noite? Tirineia está aí? Tirineia veio? Não, né? Tem alguma professora responsável pelas crianças à noite? Se tiver, levanta a mão. Então, hoje as crianças ficam aí com o papai e mamãe. De manhã sempre tem, de noite nem sempre. Vamos orar então? Feche seus olhos, vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, a gente está muito grato ao Senhor por reunir esse povo lindo na casa do Senhor para celebrar o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, Senhor de todo o universo. Celebramos o Senhor com alegria, cantamos hosanas, porque o Senhor tem poder para salvar. Deus amado, em nome de Jesus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem salvação, não tem conhecimento, certeza, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor mesmo aplique e faça a obra de conversão, salvação para o louvor e glória do Teu nome. Deus amado, visita cada um que está aqui, que ninguém saia daqui como chegou, mas saia muito mais santificado pela Tua gloriosa presença. Deus, obrigado por estes irmãos que completam mais um ano de vida, os que não vieram também, mas aqui estão à frente o Gabriel, a Carolina, a Raquel, comemorando mais um ano de casamento. Deus, cuida, Senhor, destes irmãos, que eles vivam muitos anos para a honra e glória do Senhor. Deus amado, te agradecemos por esses irmãos aqui à minha esquerda, que estão lutando com algum tipo de enfermidade. Deus, o Olívio está para operar, o Senhor sabe do que se trata. Ó Deus, os irmãos que foram citados, pastor Silvani, ó Deus, a mãe do Fabrício, o pai da Adriana, o seu Elegi, Deus, qualquer outro enfermo, que o Senhor possa trazer sobre eles todo o teu poder e tua graça, curando, confortando, operando milagres, para que muitas pessoas vejam que o Senhor é um Deus vivo e que opera maravilhas. Deus querido, clamamos pela Sônia, continua sustentando esta vida, meu Senhor, Dona Narlete, cada familiar, cada pessoa, toda a tua igreja. Queremos agora ouvir a voz do Senhor, através do teu servo Marcos Nath. Ó Deus, encoraja a tua igreja, que a igreja, ao olhar para trás, vendo os missionários, homens e mulheres de Deus, possa olhar para frente com mais coragem, mais determinação, para continuar junto com o Senhor escrevendo essa história missionária. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus os abençoe. Marcos está com a palavra. Graças e paz a todos, boa noite. Dando sequência à nossa série de pregações a respeito de missões, que começou domingo passado, teremos mais 2 encontros nos próximos 2 domingos. Eu vou falar hoje sobre missões através de uma perspectiva histórica. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre homens e mulheres que fizeram a diferença onde estiveram. E eu espero que isso possa falar muito com a gente. Eu vou começar, então, com uma frase de um missionário, David Livingstone. Ele era um explorador, ele foi para a África, e na África ele fez um trabalho missionário. Ele era presbiteriano, escocês, e o nome dele é muito lembrado por lá. Eu também queria derrubar a tese de que nós, calvinistas, nós não apoiamos missões, nós não damos importância para isso. Uma vez é claro que, como diria Agostinho, na procura por Deus é Ele quem se adianta ao nosso encontro, e o próprio C.S. Lewis ele falou que
toda iniciativa parte de Deus. Se Ele quiser se revelar, Ele vai se revelar. Se Ele não quiser se revelar, Ele não vai se revelar. Então, eu tenho alguns irmãos, conheço alguns irmãos que não se importam tanto em pregar o Evangelho do Senhor, porque ele acredita que o Senhor vai fazer o trabalho todo sozinho. É bem verdade que dentro do monergismo é o Senhor quem salva, mas você que canta aí, Senhor, me usa, coloque-se nas mãos dele, seja a ferramenta. O Senhor também quer te usar para alcançar outras vidas. A igreja do Senhor Jesus, ela começa debaixo de árvores, debaixo de telhados, comércio, alfândegas, dentro de barcos. E ele começa a selecionar alguns homens, na sua grande maioria pescadores, na sua grande maioria galileus. Ele organiza um pequeno contingente de 12 homens e dá a eles algumas instruções. Amem e vão. Missão é feita com amor. Missão não é feita para você tirar de você algum desencargo de consciência ou para bater no seu imposto de renda. Missões é feito em cima de amor. Aí você pode se perguntar, mas missões não é você atravessar o oceano? Também. Existe a missão transcultural, que há pessoas que têm uma facilidade, uma adaptação melhor para isso, e há pessoas que elas se dão melhor em pregar no habitat delas, né? Na região urbana. Então você vai perceber que você obedece a Cristo aonde quer que você esteja. Há pessoas que vão para mais longe, há pessoas que ficam por mais perto. E no caso de Cristo com os seus discípulos, você vai ver que Jesus ele não avançou os territórios de Israel. Você vai ver que Jesus ele não fez igual Paulo, que entrava em navios, enfrentava tempestades, acabava numa ilha. Não. Mas Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus se esvaziou da sua glória, da sua beleza, tornou-se homem para pregar o evangelho para nós, para nos trazer as boas novas, para salvar o seu povo de muitos pecados. E eclésia, né, a palavra do grego que significa chamados para fora, é quando Cristo chama pessoas do mundo para entrarem no seu curral, para fazerem parte do seu rebanho. E acontece que nem tudo foi muito bom para a igreja. A igreja que crescia, a igreja que caiu na graça do povo, foi também a igreja odiada. Quando Estevão está pregando, ele é apedrejado e morto, aí existe a primeira grande perseguição. A Bíblia fala que um homem chamado Saulo entrava nas casas, arruinava reuniões de orações. A igreja, então, ela passou a fugir. Então, aí nós temos uma diáspora. À medida que esse pessoal ia fugindo, eles iam pregando a palavra. E notem bem que antes, o próprio Cristo, ele havia dito à igreja, olha, não se ausentem de Jerusalém, para que vocês sejam do alto, revestidos do poder. Virá sobre vocês o poder do Espírito Santo. Aqueles homens receberam um revestimento para poderem encarar as diversas situações. Fugiram? Fugiram, mas o evangelho foi propagado. Aonde tinha gente, o evangelho, ele era ouvido. O evangelho chegou também lá na Síria, num lugar chamado Antioquia. Estão lembrados que foi lá que foi pela primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos? Pois é, cristão era um apelido, era um termo pejorativo.
não era nada muito bonitinho, não. Mas ali na Antioquia da Síria, no livro de Atos, fala que tinham mestres, que tinham homens portadores da palavra, e que também tinha Barnabé e que também tinha Saulo. O Espírito Santo, numa reunião, ele disse: separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a grande obra que eu tenho a realizar na vida deles. Então você vê aí que existe uma base missionária. A igreja, ela foi crescendo, ela também foi recebendo resistência. E aí eu quero quero ir um pouco mais à frente, na história dos livros, né? E vocês sabem disso, que Portugal e Espanha disputavam território naquela época, né? Eles eram os reis dos mares. Mas à medida que esse pessoal ia alcançando territórios, a coroa deu também uma determinação: olhem, vão lá, explorem, tragam ouro, tragam riquezas, mas também convertam essas pessoas. E aí o Cristóvão Colombo, né, famoso, o espanhol, ele levava alguns padres em suas embarcações. Mas é bem verdade que muitos religiosos não iam lá para catequizar os índios, nem catequizar os africanos, não. Eles iam lá também com olho em riquezas. Então, quando Colombo está atracado numa ilha, e os indígenas, eles são bastante hostis, o Colombo, ele tem um almanaque da previsão do tempo com ele, né? Aí ele sabia que naquela noite um eclipse lunar aconteceria. E aí então ele convoca os pajés e ele fala o seguinte: olha, o Deus dos cristãos estão muito zangados com vocês, porque vocês não querem cuidar da gente. Vocês não querem trazer provisões, vocês não querem trazer alimentos para a gente. Essa noite, o Deus dos cristãos vai se manifestar, expressando toda a sua ira. Aconteceu o eclipse, os indígenas se prostraram com muito medo, e Colombo, ele foi esperto. Ele usou Deus para poder alcançar aquilo que ele queria. E essas expedições também vieram aqui para a América do Sul, e lá no Peru, quando eles descobriram, né, a civilização Inca, que era muito bem organizada, muito inteligente, muito avançada para o seu tempo, foi a maior tribo indígena que já existiu. Ela pegava ali do norte da Argentina, ia correndo o Chile, a Bolívia, o Equador, e até ali em cima, até o Peru, e ali tinha Machu Picchu. E quando os espanhóis chegaram lá, também levaram um frei, um religioso. Acontece que o grande líder Inca percebeu que esses homens, eles queriam mais do que catequizá-los, eles estavam de olho nas riquezas. Então, esse indígena líder, chamado Atahualpa, ele não deixou por menos, ele se colocou a sua posição, não queria se dobrar, nem perante aos espanhóis, nem também perante ao Deus dos espanhóis, que estavam ali para fazer missões. Então, quando o padre entregou uma Bíblia para Atahualpa, ele jogou no chão. Ele não estava entendendo nada. Então, ele foi condenado à fogueira, porque ele não havia reverenciado a Bíblia. Mas é tudo que os espanhóis queriam, né? Porque esse cara era uma pedra no sapato deles. Então, ele foi não morto na fogueira, mas ele foi estrangulado. Antes de ser estrangulado, os espanhóis disseram: você quer ser batizado para ser salvo? Ele disse: eu aceito ser batizado. E as missões debaixo também do interesse econômico. Falando um pouco sobre missões dentro da perspectiva protestante, e sábado passado estivemos aqui fazendo
um culto muito legal, muito bonito, onde nós comemoramos a Reforma Protestante, né? Falamos de diversos nomes, como Lutero, Zwinglio, John Knox, Calvino e outros mais. E quando a reforma aconteceu, parece que os reformadores não tiveram muito tempo para trabalhar missões, porque eles estavam muito ocupados com a reforma. Imagina que a igreja cristã, que estava afundada em superstição, né, precisava voltar às raízes bíblicas. Os reformadores tiveram bastante trabalho para isso. Há alguns que entendem diferente, que eles não deixaram de fazer missões porque quando a igreja recebe a reforma, ela recebe a Bíblia. Recebendo a Bíblia, eles são alimentados e preparados para depois irem. Então, existiu a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, a intelectualidade trouxe uma grande frieza nas pessoas, as pessoas se tornaram muito ateias, as pessoas passaram a dar muita ênfase à ciência e não à religião, e houve um grande esfriamento. Mas aí um movimento chamado pietista, lá na Alemanha, eles tinham um culto, digamos assim, um pouco avivado. Não no reteté que eu estou falando, mas eu estou dizendo que que até as mulheres oravam em voz alta. Eles davam glória a Deus, porque nesse tempo, o culto era muito difícil você ter alegria no culto. Imagina você dormir no banco da igreja porque o pregador não traz nenhuma novidade. Então, o pessoal sentia sono, porque era uma coisa muito amarrada, o negócio não andava, o negócio não fluía. Então, os pietistas, eles deram uma aquecida no povo de Deus, e daí os morávios, mais tarde, e os morávios, eles são conhecidos como os pioneiros na missão evangélica, lá na Alemanha, e lá na Morávia, né, claro, tem uma torre de oração, que durante muitas décadas, os morávios, eles se revezavam em oração. Eles oravam 7 vezes por semana e 24 horas por dia. E isso durou muito tempo. Os morávios, então, não subsistiram muito mais porque aumentou o número de missionários, mas o dinheiro não entrava tanto. Então, o negócio foi diminuindo e veio acabar. Então, essa coisa de investir em missões é uma coisa muito importante, de arrecadar, isso a gente acompanha isso de perto. E existe uma história muito bonita de 2 jovens morávios que eles souberam de uma ilha na Índia. Nessa ilha tinha 2.000 escravos e o proprietário era um britânico ateu. Esse britânico não permitia que nenhum clérigo ou nenhum missionário entrasse lá para pregar coisas que não existissem. Esses 2 jovens morávios, que tinham aí os seus 20 anos, eles descobriram que iria ser muito difícil, porque tinha uma igreja de brancos lá. Lembro que os escravos eram africanos, eram negros, e os negros não podiam entrar na igreja. Uma vez um escravo, numa charrete, ele foi buscar o seu senhor do culto, e ele queria ouvir de perto o que estava sendo dito. Ele chegou um pouco mais perto da porta, mas ele teve a sua orelha cortada. Então, esses jovens sabiam que iam encontrar muita resistência na cultura, no preconceito. Eles não conseguiram entrar na ilha até que eles tiveram uma ideia de Deus. Eles aceitaram se tornar escravos. Eles foram como escravos lá para essa ilha, sabendo que não mais voltariam. No dia que eles foram se despedir, no porto, eles entraram no navio e a igreja chorou bastante, né? A igreja sabia que nunca mais iriam vê-los. E quando o navio tomou uma certa distância, eles se abraçaram, os 2, e gritaram, né? Que o cordeiro que foi imolado
receba a recompensa pelo seu sacrifício. Então essas histórias, elas aconteceram e elas aumentaram bastante o número de missionários, mas não conseguia mais se manter. Então veio a ceder. Outro nome também, John Wesley, né, o chamado pai do metodismo, também teve uma experiência com os morávios. John Wesley estava indo fazer missões nos Estados Unidos, quando a embarcação que ele estava sofreu um grande abalo por causa de uma tempestade. E John Wesley sentiu muito medo de morrer. Isso foi muito antes da experiência do coração aquecido, tá, que ele teve, porque é uma outra história. Mas John Wesley percebeu que esses morávios, eles tinham uma característica peculiar. Eles eram bastante carismáticos, no sentido de prestarem pequenos serviços aos que estavam embarcados, à tripulação. No dia dessa tempestade, John Wesley estava morrendo de medo e os morávios estavam cantando louvores e alegres. Isso mexeu bastante com a fé de John Wesley, e John Wesley, ele chegou na Geórgia, tentou converter os índios, não houve um só que se entregasse a Cristo. Ele voltou bastante frustrado e ele escreveu: fui converter os índios, mas quem me converterá? Tem um amigo meu que eu tentei, ele estava afastado do caminho de Deus, e eu estava sempre ali conversando com ele, e um dia nós fomos convidados para ir num casamento, numa festa de casamento. Aí ele falou: Marcos, você pode me pegar aqui em casa? Ele estava totalmente na esquerda mesmo, totalmente afundado no pecado. E aí ele entrou no carro e ele falou assim: antes de você chegar, eu estava orando e eu quero te dar uma boa notícia. Eu me matriculei numa escola de missões, não aqui no estado. E amanhã, no primeiro voo, eu estou indo para lá. Marcos, eu não posso pensar muito, porque eu preciso mudar minha vida. E eu só vou conseguir mudar minha vida assim, numa escola de missões. Aí eu fiquei muito feliz, né? E aí, quando chegamos na porta do cerimonial, ele falou assim para mim: hoje eu vou beber todas. Você vai me levar para casa. Eu fiquei assim, hã? Então, há pessoas que enxergam na escola de missões um remédio para suas frustrações, para suas más escolhas. Mas veja, John Wesley achou que fosse acontecer alguma coisa na Geórgia e não aconteceu. Mas quando ele ouviu um sermão onde alguém citou Romanos, dizendo que a justificação é pela fé, o seu coração foi aquecido. Então, o que muda a gente não é uma escola de missões, o que muda a gente é a palavra de Deus. Esse rapaz não deu certo lá. Ele me mandava notícias em um mês, depois não mandava mais nada, depois eu fui saber que ele já não estava mais lá, e muito pelo contrário, voltou ao seu próprio vômito. George Whitefield, conhecido como o pregador, aliás, o príncipe dos pregadores ao ar livre, ele era amigo de John Wesley. Acontece que George Whitefield e John Wesley, da igreja anglicana, e a igreja anglicana não permitia que os seus pregadores pregassem ao ar livre, não podia. Não podia também as pessoas entrarem descalças no templo e nem sujas, porque afastaria a nobreza. Então, George Whitefield estava pregando fora, o que não era permitido. Se você conhece John Bunyan, o autor do Peregrino, ele ficou preso 12 anos na cela, ele escreveu o Peregrino, ficou preso 12 anos porque ele não tinha uma carteirinha de pregador, não tinha uma licença. Então, a igreja prezava muito essa coisa do documento, né? E o George Whitefield, ele pegou Wesley pelo braço e falou assim: Wesley, vem cá ver o que está acontecendo. Eu estou pregando na rua.
O Wesley resistiu, não podemos fazer isso. E aí o Whitefield, pregando o evangelho, as pessoas jogavam lixo da feira, as pessoas destruíram um barril de madeira que ele sempre carregava para poder ficar em cima. As pessoas jogavam pedra. Houve uma vez que ele foi tão apedrejado que ele teve medo de morrer. E aquele homem que era rejeitado, daqui a pouco estava pregando num estádio para 100.000 pessoas, e 10.000 se convertiam. E eu sempre digo que uma coisa que ele tinha, que eu queria muito ter, é a potência na voz, porque o Whitefield, ele conseguia ser ouvido a 1 quilômetro de distância. Sua voz era muito poderosa. O Whitefield, ele também foi fazer missões na Geórgia, nos Estados Unidos. Dentro de um navio, a viagem ia ser muito demorada. É aquela coisa, né? Eu vou fazer missões nos Estados Unidos. Aí o cara vai fazer missões só nos Estados Unidos, vai pregar só nos Estados Unidos. O Whitefield, ele ficou incomodado dentro do navio. E aí ele percebeu duas coisas, que a tripulação só sabia praguejar e jogar baralho. Então ele começou, gente, como é que eu vou fazer para pregar o evangelho aqui? O pessoal é muito zombador, muito resistente. E aí ele organizou uma classe no navio com alguns soldados que ali estavam. No primeiro dia foram 6. Em uma semana já tinham 20. E aí o Whitefield, ele deu o catecismo, ele ensinava o catecismo de Westminster para a tripulação, para os soldados. E quando o navio atracou nos Estados Unidos, aqueles homens estavam fominhas de Bíblia. Estavam devorando as suas Bíblias, e eles chamavam o catecismo de o nosso catecismo. Whitefield também não esperou pisar em terra firme para pregar o evangelho para as mulheres. Ele também organizou uma classe de catecismo para as mulheres. E esses homens tiveram um grande papel, aonde eles foram, tiveram grandes avivamentos. E é bem verdade que às vezes a gente fica assim, poxa, mas eu preguei e parece que ninguém gostou. Eu preguei tão bem que eu tinha certeza que aquela pessoa voltaria no próximo domingo e ela não veio. Ora, esses homens também, eles começaram também com as suas decepções. É o Espírito Santo quem trabalha a vida das pessoas. Em missões, a gente vai ver que vão acontecer muitas experiências ruins, mas nós temos que entender que tudo gera crescimento na nossa vida. David Brainerd e Jonathan Edwards, eles são americanos, eles conheceram Wesley Whitefield, e o primeiro, ele era um jovem franzino, magrinho, mas que amava a Deus. Ele lamentava a sua miséria de pecador. Ele chorava. Ele tinha um cavalo e ele ia entre as matas para orar. E ele avistava os índios. Ele queria evangelizar os índios. Só que, infelizmente, nesse período, o homem branco estava entregando muito aguardente para os índios. Eles embriagavam os índios para poder roubar as cestas, os casacos de pele, alimento. E isso dificultou também o trabalho desses missionários, desses pregadores. E o David Brainerd, durante 5 anos, no seu cavalo, ele fazia esse trabalho de pregar para os índios. Uma vez ele tinha um tradutor. Esse tradutor estava totalmente embriagado. David Brainerd, ele pregando com a ajuda de um tradutor bêbado, conseguiu converter mais de 20 índios. E ele, no seu diário, escreve que os índios choravam, gemiam, soluçavam. Morreu aos 29 anos, vítima da tuberculose. Ele era noivo da filha de Jonathan, que 6
6 meses depois também veio falecer. Jerusa veio falecer, vítima da varíola, porque a varíola matou muita gente nesse período. Eles começaram a testar as vacinas, e as vacinas tinham complicações. O próprio Jonathan Edwards morreu vítima dessas complicações. Jonathan, ele era um teólogo, um filósofo também, um puritano, e se alguém aqui conhece o sermão mais famoso do meio protestante, Pecadores nas mãos de um Deus irado, foi ele quem pregou. Quando ele pregou essa mensagem, houve um grande avivamento, que os pecadores, eles se agarravam às pilastras do templo, de tamanho arrependimento, de tamanha convicção, de miséria, eles não queriam ir para o inferno. Jonathan, ele infelizmente, ele foi expulso da sua congregação por uma questão da ceia do Senhor, uma questão doutrinária, em que as pessoas não o entenderam muito bem, e ele então vai fazer um trabalho de pregação no meio das tribos dos moicanos. Falando agora também sobre evangelismo no Brasil, temos aqui 2 imagens. O primeiro é o Dr. Calley, e o segundo, todo mundo que conhece, né, todo mundo que é presbiteriano, o Simonton. O primeiro organizou aqui a primeira igreja evangélica no Brasil. O Calley, ele era um cirurgião, farmacêutico, escocês. Ele havia fundado uma igreja presbiteriana na Ilha da Madeira, mas tinha uma determinação da coroa portuguesa de que qualquer missionário estrangeiro pudesse pregar, mas não podia pregar na língua dos nativos, para conter, né? Então, Calley não podia pregar em português lá em Portugal, mas é claro que ele foi, né? Claro que ele foi clandestino aí, ilegalmente pregou o evangelho. E ele veio aqui no Brasil porque, antes dele, houve um missionário metodista que aqui esteve, que veio aqui distribuir Bíblias, e levou um livro que falava sobre as belezas do Brasil. E o Calley se impressionou com esse livro, veio aqui conhecer, e ele organizou, no Rio de Janeiro, a primeira igreja evangélica do Brasil, chamada Igreja Evangélica Fluminense. Mas é Fluminense porque quem nasce no estado do Rio é Fluminense, tá, gente? Por favor, hein? Então, depois veio o Simonton, né, que ele, jovem também, ele foi ordenado americano, ele foi ordenado pastor, no mesmo ano, em 1859, ele veio então aqui para o Brasil em missão, e aonde existe hoje a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi ele quem fundou, foi ele quem organizou. Então tá lá, é patrimônio tombado da Unesco, tá? Aquela bonita catedral, estilo gótico, foi ele quem ali fundou. Aí, a missão presbiteriana, ela começou a se expandir, foi também para São Paulo. Nessa época, antes que eu me esqueça, protestante não tinha cemitério, não podia ser enterrado no cemitério. Protestante era enterrado debaixo de árvore, perto de estrada, tá? Não podia, não tinha esse direito. O Simonton, ele passou muito mal, ele teve complicações na saúde dele, ele tinha 34 anos de idade, quando ele vai visitar sua irmã em São Paulo, e ele morre. Ele morre e é enterrado, ele é um dos primeiros protestantes a terem um túmulo lá onde hoje é o bairro da Consolação, em São Paulo, no cemitério que tem lá. Quando os presbiterianos aqui estiveram, eles souberam, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Brotas, lá onde, né, Daniel nasceu, né, o cantor sertanejo. Lá eles souberam que tinha um padre chamado, apelidado de Padre Protestante. Esse padre, ele tinha convicções protestantes porque ele leu a Bíblia.
leu a Bíblia, ele entendeu que o catolicismo estava aquém daquilo que era pregado. E aí o pessoal da comunidade apelidou, onde é que mora? Ah, o padre protestante mora ali, ó. Então ele ficou assim taxado. Esse padre, os presbiterianos, curiosamente, foram até lá, o convenceram, vem trabalhar com a gente, porque não existia pastor brasileiro ainda. José Manuel da Conceição, o nome dele. José Manuel da Conceição, o padre protestante, agora é o primeiro pastor evangélico brasileiro, fruto das missões presbiterianas. Ele era um homem muito eloquente, um homem muito carismático. Ele é excomungado da Igreja Católica, bem verdade. E agora ele escreveu que ele ficou maravilhado com a devoção das reuniões protestantes. Ele ficou admirado como num domingo os protestantes se reuniam para poder ensinar Bíblia, para cantar, para orar. Gente, isso aí eu nunca vi, é isso que eu quero. Então, ele caminhava muito, né? Isso, eu não vou falar aqui sobre muitos homens, como John Owen, que estudou muito e faleceu por complicações de sua saúde, porque esse pessoal dormia pouco. Eles dormiam muito pouco, porque eles ficavam estudando a Bíblia até madrugada. Não tinha energético, mas o corpo sofria muito, nem energia elétrica. Então tinha aquela coisa também do lampião, né? Isso tudo interfere. O George Whitefield teve complicações na saúde porque exagerou nas horas de estudo. George Whitefield, ele dividiu o dia em três partes. A parte da manhã ele saía para fazer trabalho com pessoas, visitar cadeias. A outra parte do dia ele estudava 8 horas, fazendo trabalho social, fazendo missões assim. 8 horas ele orando e 8 horas ajoelhado estudando a Bíblia. Então, o pessoal tinha problema de saúde muito cedo, né? Limitações físicas. E esse padre, ele caminhando, padre protestante, que agora é pastor, né? Ele caminhando, uma vez ele foi encontrado caído na beira de uma estrada, sem documento. No hospital, ele falou suas últimas frases: deixe-me ficar a sós com Deus. Então, ninguém o conhecia, ia ser enterrado, morreu, tá? Ia ser enterrado como indigente, até que alguém falou assim, não, esse cara aí, ele é um pastor evangélico. Então, ele foi enterrado com tudo certidão de óbito, bonitinho. Mais tarde, pegaram os ossos dele e colocaram ao lado do túmulo do Simonton. Vou falar aqui rapidamente, para terminar, sobre duas figuras. A primeira é William Carey. Quem conhece William Carey? Então, foi um grande e importante missionário, chamado pai das missões modernas. Ele era um inglês batista, e aí ele tinha um grande desejo de ir fazer missões. Ele era um sapateiro. Ele desenhou um mapa, ele fez um mapa com as próprias mãos, ele colocou na parede, e todo dia ele orava de frente para esse mapa. Nesse mapa, ele escreveu sobre a fauna, a flora e todas as características dos índios. Ele falava, eu quero fazer missões. Ele chegou na igreja dele, na igreja batista, e falou, eu quero fazer missões. O poder da igreja, né, o bispado, falou assim, jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar os pagãos, Ele vai salvar sem interferência minha, sem interferência sua. Isso poderia ser um banho de água fria em qualquer pessoa bastante animada, mas ele não desistiu. Aquele sapateiro, ele recebeu uma oportunidade de fazer missões na Índia. Ele chegou em casa para a mulher dele e falou, amor, vamos fazer missões. Negativo. A mulher dele foi totalmente contra. Eles
ela estava grávida e eles tinham filhos. Ele bateu o martelo, amor, vamos. Ela aceitou ir. Fazendo missões na Índia, acontece que o filhinho de 5 anos tem uma disenteria e morre. E isso deixa a mulher de William Carey totalmente deprimida e ela começa a ficar louca. Ela se torna uma mulher louca e era difícil conviver com uma mulher que não queria estar na Índia e quando vai tem um filho morto. Então ela morreu aos 51 anos de idade. O William Carey, ele estabeleceu-se com uma outra companhia, ele casou novamente. E foi muito difícil porque os recursos vão acabando. Chega uma hora que o dinheiro não aparece, que a igreja, as pessoas não investem mais. E é dele a frase: quando William Carey morrer, não falem no velório sobre William Carey, falem sobre o Salvador de William Carey, porque ele queria que até no velório dele as pessoas mencionassem o Salvador. O Salvador. Aí você pode pensar, e a China? Olha, existiu o Hudson Taylor, que foi para a China. O Hudson Taylor, ele chegou lá, não foi muito bem recebido. Ele, médico, ele entregava remédios, mas ele não era bem recebido. Ele teve uma brilhante ideia. Ele deixou o cabelo crescer, fez uma trança e deixou também crescer aqui. Ficou igual um chinês. Se vestiu igual um chinês. E as pessoas chamavam ele de diabo preto, porque ele vestia-se de roupa preta. Hudson Taylor, ele estabeleceu pontos de pregação na China, ele converteu bastante pessoas. Chineses agora eram missionários. Eu estou falando da China antes de ser comunista. Hudson Taylor, ele veio a falecer, e então veio o comunismo, e então fazer missões na China já não tem sido tão fácil assim, tão prático. Terminando, eu queria falar para você o seguinte: às vezes eu já me perguntei, Senhor, o Senhor quer que eu faça missões? O Senhor, em qual país? E aí, boa parte quer ir para a Flórida, né? Boa parte quer ir para o Reino Unido. Mas Deus, ele conhece cada pessoa e sabe aonde essa pessoa vai servir melhor. E às vezes o problema não para só aí, para também na timidez, né? Porque é muito fácil eu falar para você, olha, não, você pode fazer missões aonde você estiver. Mas também a timidez atrapalha um pouco, né? O próprio Jonathan Edwards, ele que pregou o mais famoso sermão do meio evangélico, ele era um cara que lidava muito com a timidez. Ele tinha problemas de timidez extrema. E ele escrevia isso no diário: eu preciso mudar isso em mim, eu preciso mudar. E sempre orando, pedindo para que Deus eliminasse, ajudasse, para que ele trabalhasse isso nele. Porque agora eu fui no Rio de Janeiro de ônibus e voltei no mês passado. Eu estava lendo a vida de Jonathan Edwards e também li uma frase do George Whitefield, que o George Whitefield, ele fala bem assim: Deus me livre de viajar 15 minutos ao lado de uma pessoa e não falar de Cristo para ela. Eu fico muito incomodado quando eu lembro dessa frase. Então, eu estava no ônibus, não tinha ninguém no meu lado, ônibus de viagem, né? E aí sentou-se um rapaz. E eu fiquei, gente, o que George Whitefield faria aqui agora? E, para minha sorte, vamos botar essa palavra sorte, esse cara puxou o papo comigo. Ele viu que eu estava lendo um livro sobre a biografia de Jonathan Edwards. E ele, cara, eu posso perguntar sobre o que você está lendo? Aí, cara, eu adorei a ideia de poder falar do que eu estava lendo. Adorei a ideia. E
eu tive a preocupação de falar num tom de voz mais baixo para não incomodar ninguém do ônibus, né? Porque tinha gente que estava querendo dormir, né? Mas ele falava muito alto. Então, eu acho que foi bom, porque tudo que eu falava para ele, então quer dizer que é, rapaz, agora, então ele estava pregando para o ônibus todo. Ele estava reproduzindo aquilo que eu estava falando para ele. Então, acho que já foi bastante bom. E aí eu dei meu contato para ele, né? E disse, cara, tá aqui, pode me procurar, enfim. E missões, cara, missões se o cara falar assim, cara, Deus não me revelou, eu só prego se Deus me revelar, Deus não me tocou. Não, cara, você foi chamado para a grande comissão, você foi chamado para fazer diferença onde você estiver. Se é em algum país desse aqui, ou se é em Jardim Camburi, ou se é no seu WhatsApp, não interessa. Faça a diferença. Igreja não é ir, igreja é ser. Igreja é ser. Seja igreja. Amém? Glória a Deus. A igreja podia ficar em pé, o Ministério de Louvor estará nos abençoando com a última canção. Enquanto os irmãos se organizam aqui, nós vamos cantar um canto que fala, leva-me além. Irmãos, glória a Deus, por essa igreja, pela sua vida, pelo que essa igreja tem feito, pelo que você tem feito, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos deixar nossa negligência, deixar nossas dificuldades, pecados, e ir além, compartilhando o amor do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus. Que nessa semana você compartilhe de Jesus para muitas pessoas. Vamos cantar esse cântico como uma oração ao Senhor, declarando que nós queremos ir além da nossa intimidade com Ele, do nosso serviço a Ele. Deseja toda manhã te imaginar, me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Leva-me além.
igreja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao rio mais profundo de dignidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida voa mais que a tua unção, mais do teu poder. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nessa noite o Senhor nos lembrou de homens, de mulheres, de pessoas que ao longo da história foram além de si mesmos, além de seus próprios limites, além de seus pecados, foram além dos mares, das montanhas, das fronteiras, das perseguições, para pregar o Teu Evangelho. Mas isso, ó Deus, só foi possível porque eles também foram além na intimidade com o Senhor. Eles andaram com o Senhor, eles ouviram a voz do Senhor, eles tiveram o temor do Senhor em seus corações, eles foram testemunhas vivas de que o Senhor existe, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é santo, de que Tu és o Senhor de todo o universo. Ó Deus, olhando para a vida destes homens, hoje Teu Espírito Santo nos fala, nos encoraja, ó Deus, também para nós irmos além de onde somos e de onde estamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe como cada um aqui é, onde cada um está. Mas, Senhor, não há ninguém aqui que não possa hoje crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não há ninguém aqui, ó Deus, que não possa servir melhor ao Senhor. Então, ó Espírito de Deus, leva cada um de nós mais à frente em nome de Jesus. Uma vida de mais santidade, de mais temor, de mais compromisso com o Senhor, de mais compromisso com o perdido, com a família, com a nossa sociedade, testemunhando e brilhando a luz do Senhor nela. Ó Deus, em nome de Jesus, faz de cada um de nós verdadeiros missionários, onde nós estamos, onde nós somos, onde vivemos, para a glória do Senhor. E se porventura alguém entre nós que ainda não pertence ao Senhor, que hoje mesmo esta palavra que um dia alcançou milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, alcance esta vida agora para o louvor do Teu nome, para que também esta pessoa possa ir além, ó Deus, do que tem estado, além de suas próprias dores, além de suas dificuldades, seus pecados, e ó Deus, caminhando com o Senhor até o dia que estarão além na eternidade para Te adorar por todos e todos os séculos. Ouve a nossa oração, ó Deus, aceita a nossa gratidão. Obrigado pela vida do Marcos, que ministrou a Tua palavra. Obrigado pela vida do Ministério de Louvor, dos diáconos, dos sonoplastas, de todos que serviram com seus dons e talentos nessa noite. Aviva a Tua obra, ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, acompanhem todos aqueles que já são de Jesus, que serão de Jesus e que fazem a obra missionária, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe, boa semana. Marcos, a porta. Podem sentar, meus irmãos.